ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Aqui está os argumentos do Senhor nosso Deus para o nosso coração, e esta é a mais pura verdade do Senhor. Não existe pecado que o Senhor não possa perdoar. O Senhor nosso Deus, Ele nunca irá deixar de perdoar um pecador que se arrependeu. Se o homem se arrependeu e confessa os seus pecados ao Senhor, Ele sempre está pronto, Ele sempre está de prontidão para liberar o perdão a esta pessoa. E neste momento, querido amigo, eu lhe convido para razoar comigo através da palavra do Senhor. Neste momento eu te convido para nós iniciarmos agora uma viagem através da palavra do Senhor nosso Deus. Por isso eu peço a sua máxima atenção neste momento, porque você irá ouvir a ministração da palavra do Senhor, a verdade de Deus. Eu não estou aqui nesta noite para pregar o que você quer ouvir. Eu não estou aqui nesta noite para amaciar o ego de alguém. Eu não estou aqui nesta noite para exaltar o homem ou exaltar o ser humano, mas eu estou aqui nesta noite, através desta oportunidade tão especial, para transmitir a você a verdade contida na palavra do Senhor nosso Deus. Por isso, prepare o seu coração para ouvir a verdade que vem diretamente do trono de Deus, mas é uma verdade que vai purificar a tua alma e levar você à verdadeira salvação. E a primeira verdade que eu quero arrazoar com você nesta noite, que você possa ouvir a voz de Deus, o próprio Deus arrazoando com você, que você possa ouvir o próprio Deus falando ao seu coração. A primeira coisa que o homem precisa saber é que ele se encontra debaixo do pecado. Toda a humanidade se encontra debaixo do pecado. O Senhor nosso Deus, Ele criou um lindo jardim lá no Éden e colocou Adão e Eva, mas eles transgrediram a palavra de Deus. Eles pecaram diante do Senhor nosso Deus, mas o Senhor nosso Deus é rico em perdoar. O Senhor nosso Deus é misericordioso. Eles transgrediram, mas o Senhor Deus já tinha um plano preparado. Era um plano de resgate. E observe bem o que nos diz o escritor aos Hebreus, capítulo 3 e o versículo 2. Ele nos diz categoricamente, ele nos mostra como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação. Ele nos mostra assim: é porque não há outra salvação, é apenas uma salvação. E como o homem irá escapar se ele rejeitar esta salvação proposta? É como um ser humano que um navio naufragou e ele se encontra ali boiando com algum pedaço de madeira, e de repente chega um navio próximo dele e lhe lança uma boia com uma corda amarrada e diz: homem, pegue esta boia. E ele diz: eu não quero, vocês podem ir embora. Se aquele navio for embora, ele vai morrer naquele lugar, porque era a única salvação. É nesta situação que se encontra o homem se ele rejeitar a única salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas você pode neste momento estar se perguntando: pastor, mas o que é o pecado? Eu já ouvi muito falar de pecado, mas realmente o que é que significa o pecado?
A palavra do Senhor nosso Deus nos mostra claramente o significado do pecado. Primeiramente, pecado é transgredir a palavra de Deus. Pecado é transgredir a vontade do Senhor. O salmista Davi, quando ele pecou, quando ele caiu diante de Deus, ele orou ao Senhor. No Salmo 51 e no versículo 1 ele ora dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Observe bem, o salmista está clamando a Deus por misericórdia, e ele ora dizendo: apaga as minhas transgressões. Pecado é transgredir a vontade de Deus, a palavra de Deus. Pastor Fernando, mas o que é transgressão? Transgressão é quando você vai além do que foi marcado para você ir. Transgressão é quando você dá um passo à frente que não era para você dar. Nós podemos tomar como, por exemplo, a legislação de trânsito. Se você vai no seu veículo e você ultrapassa o sinal vermelho, você transgrediu a lei de trânsito, porque você foi além do que o sinal lhe permitia que você fosse. Pecado é isto, quando o homem vai além daquilo que Deus propôs, quando o homem faz além daquilo que não faz parte da vontade de Deus. O apóstolo João, quando ele escreve na sua primeira carta, 1 João capítulo 3 versículo 4, ele nos diz: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Por isso, este é o significado do pecado: iniquidade. Você ir além do que foi proposto para você. Em segundo lugar, nós também podemos definir pecado como uma dívida diante do Senhor nosso Deus. Em Mateus capítulo 6 versículo 12, o Senhor Jesus Cristo, falando-nos a respeito da oração do Pai Nosso, que é a oração modelo, ele diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nós temos ofendidos, ou os nossos devedores, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aqui podemos ver que pecado significa uma dívida diante de Deus. E pasme, querido amigo, que esta dívida é tão alta que o ser humano não pode pagar. Por mais que o homem tente, por mais que o homem queira, mas ele nunca vai conseguir pagar esta dívida, porque esta dívida é alta demais. E cada vez que o homem peca, ele aumenta essa dívida diante do Senhor nosso Deus. E você pode se perguntar: pastor, já que eu não tenho condições de pagar esta dívida, o que eu preciso fazer? Você não pode fazer nada. A única coisa é você apelar para o perdão de Deus. E Deus se faz presente nesta noite através do seu Filho Jesus Cristo, e Ele está de braços abertos para lhe dar o perdão da tua alma. Esta dívida o ser humano não pode pagar, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele deixou o trono de glória e veio até esta baixa terra e pagou no teu lugar. Aleluia! Nós que estamos aqui nesta noite, nós já tivemos esta dívida paga. É por isso que nós podemos adentrar na presença do Senhor nosso Deus e adorar e glorificar o seu santo nome, porque nós somos filhos de Deus por adoção. Quando Ele perdoa a dívida, Ele adota esta criatura, Ele adota o homem pecador como filho, para que este venha ter o mesmo direito do seu filho legítimo.
último, o Senhor Jesus Cristo. E qual é a herança? A herança é o céu de glória. A igreja do Senhor nesta noite adora e glorifica o santo nome do Senhor, porque já fazemos parte desta promessa. Além disto, queridos irmãos, pecado também significa errar o alvo. Quando o homem erra o alvo, ele peca. Pastor Fernando, e qual é o alvo que eu preciso focar? Qual é o alvo que eu preciso ter? O escritor aos Hebreus, ele nos mostra qual é o alvo. Em Hebreus capítulo 12, o versículo 2, ele diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Aleluia. Jesus é o alvo do homem. Jesus é o alvo do ser humano. Quando nós acertamos o alvo, que é o Senhor Jesus, nós acertamos o céu de glória. Mas quando o homem erra o alvo, ele perde, porque ele comete pecado, ele transgride a vontade do Senhor nosso Deus. Mas você pode estar se perguntando: pastor, eu me encontro nesta situação. Sim, você se encontra nesta situação, mas o projeto Neemias, ele tem uma proposta especial para você. Assim como Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém, da mesma forma o Senhor nosso Deus, ele quer reconstruir a tua vida. Você pode dizer: não tem mais jeito para mim, não tem mais solução para mim, mas Deus nesta noite está dizendo: tem, dê lugar, e eu vou reconstruir a tua vida. Aquilo que tu perdeu, eu vou restituir e vou te chamar de filho. Aleluia. Que você nesta noite possa dar ouvido a esta mensagem, a esta palavra tão especial. Ei, querido, mas eu ainda tenho uma notícia ruim para você. Mas não se preocupe, que logo após vem o Evangelho. Pastor, e o que é o Evangelho? Evangelho é uma boa notícia. Mas deixa eu te dar primeiro a má notícia. A melhor notícia, a boa notícia vem depois. Pastor, e qual é a notícia ruim? A notícia ruim é as consequências do pecado. O homem que vive no pecado, ele está debaixo das consequências do pecado. O pecado, uma vez cometido na vida do homem, ele traz para este homem, ele traz para este ser humano trágicas consequências. E a primeira consequência do pecado está no livro do profeta Isaías, capítulo 59 e o versículo 2, que nos diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, de maneira que ele não vos ouça. Aqui está a primeira consequência. O pecado, ele afasta o homem de Deus. O pecado se torna como um muro diante do homem em Deus, um muro de separação. A segunda consequência que traz o pecado na vida do ser humano é aflição, é inquietação. O homem que vive no pecado, ele não tem paz na sua alma. Ainda, Isaías 48 e o versículo 22 diz: mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. O homem não tem paz na sua alma. É por isso que muitas das vezes nós contemplamos pessoas milionárias, mas atiram sobre a sua própria cabeça. Tem muito dinheiro na conta, tem carro de luxo na hora que quer, tem
tudo que quer, mas não tem paz na alma, porque o dinheiro não tem paz, não traz paz à alma do ser humano. O único que pode trazer a verdadeira paz ao coração do homem é o Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo. Tem muito crente na igreja que o chão da sua casa é terra batida, coberta de palha de coqueiro, mas ele tem paz na alma e adora o nome do Senhor. O ímpio não tem paz, porque ele não tem intimidades com Deus. O ímpio não tem paz, porque ele não desfruta da verdadeira comunhão com o Senhor. Em Lamentações capítulo 3 e o versículo 39 nos diz a palavra do Senhor: de que se queixará o homem vivente? Queixe-se de somente os seus pecados. O homem não pode se queixar de Deus se ele vive uma vida ímpia, se ele vive uma vida de pecado. Ele não pode se queixar de Deus pelos males que vêm sobre ele. O Senhor nosso Deus, amigo, ele não quer que venha nenhum mal sobre a tua vida. O Senhor nosso Deus, ele não deseja que venha algo que venha te destruir, algo que venha te arrasar, algo que venha deixar você triste de alma. Não, Deus não quer isto. Por isso a palavra do Senhor em Lamentações 3:39 diz: de que se queixará, pois o homem vivente? Queixe-se apenas de seus pecados, porque é o seu pecado, é o que você pratica, que traz esta inquietação na tua alma, que traz esta inquietação no teu coração. Mas a palavra do Senhor nosso Deus ainda nos mostra que o pecado, ele escraviza o homem. A palavra do Senhor nos mostra claramente, quando o Senhor Jesus nos diz, no Evangelho de João capítulo 8, versículo 34, e respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que aquele que comete pecado é escravo do pecado. O pecado escraviza, e quando nós falamos de escravidão, nós precisamos saber que o escravo não tem vontade própria. O escravo, ele não pode dizer o pronome meu, porque ele não tem nada. O escravo do pecado, ele é dominado pelo pecado, embora ele tente se libertar, mas não consegue. Por isso, querido amigo, quantas vezes você já tentou se livrar das drogas? Quantas vezes você já tentou se livrar do mundo do crime? Quantas vezes você já tentou se livrar do álcool? Mas parece que quanto mais você tenta, mais você se aprofunda no pecado. Aqui está a resposta: o homem é escravo do pecado, o homem é dominado pelo pecado. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele veio a esta terra para destruir as sobras do diabo e te fazer filho de Deus. Que nesta noite você possa deixar esta mensagem penetrar no âmago da tua alma. Pois se você permitir que o Espírito Santo trabalhe na tua alma, eu creio que neste momento você já está sentindo algo diferente acontecendo dentro de você. Isto não é outra coisa senão o Espírito Santo de Deus dizendo para você: vem, filho meu, vem, filho meu, não resista à voz de Deus. O homem é escravo do pecado. Você não vai conseguir largar as drogas sozinho. Você não vai conseguir largar o mundo do crime sozinho. Você não vai conseguir largar
nova criatura. Deus quer operar o milagre da salvação na tua vida. Ainda a respeito das consequências do pecado. O pecado, além de escravizar o homem, ele exclui o homem do céu. Não é Deus que exclui o homem do céu. O desejo de Deus é que nenhuma alma se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Esta é a vontade de Deus. Este é o desejo de Deus. É o que está na alma de Deus, no coração de Deus. É que nenhuma alma se perca, mas que você conheça a verdade. E se você nesta noite está ouvindo esta palavra, você não está ouvindo ela por um acaso. Ainda que dentro da sua própria casa, apesar de você não estar aqui no nosso meio, mas se este som está penetrando o teu quarto onde você está, se este som está penetrando e muitas das vezes até incomodando você de assistir a sua programação cotidiana da TV, saiba de uma coisa: não é acaso, não é coincidência, é projeto de Deus, porque Ele te ama. O amor dele foi derramado em nossos corações. Aleluia. Deixe o Espírito Santo continuar falando na tua vida. Se você está aqui no nosso meio, não pense que você está aqui apenas porque recebeu o convite do pastor, apenas porque você recebeu o convite de algum irmão da igreja. Não pense isto. Vai mais além do que um simples convite. Se você está aqui nesta noite, é porque o Espírito Santo de Deus te convenceu. Esta é a missão do Espírito Santo de Deus: convencer o homem da justiça, convencer o homem do juízo, convencer o homem do pecado. E se você está aqui nesta noite, é porque Ele te convenceu de estar aqui. Por isso Deus está falando grandiosamente contigo. E eu te dou um conselho em meio a esta pregação: se você não resistir, você pode vir aqui à frente. Eu não me importo de você interromper esta mensagem, não me importo. A hora que você desejar, você pode pegar este corredor humano e vir aqui à frente e aceitar ao Senhor Jesus, porque vai ser o meu prazer dar um pause nesta mensagem e orar pela tua vida nesta noite. O pecado exclui o homem do céu. Deus não exclui o homem do céu, é o pecado. O pecado, além de excluir o homem do céu, exclui ele também da sua herança eterna. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, ele diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas hão de herdar o reino de Deus. Deus tem alguma coisa contra os adúlteros? Não, Ele ama o pecador.
alguma coisa contra os afeminados? Não, ele ama o pecador. Ele tem alguma coisa contra os sodomitas? Ele ama o pecador, mas a prática do pecado aborrece a Deus. Deus não está aborrecido com você, ser humano, mas Ele está aborrecido com a tua prática. A tua prática não tem louvado a Deus. A tua prática não tem exaltado a Deus. E as consequências do pecado batem na tua porta e você não entende. Você não compreende o porquê acontece isto, porquê acontece aquilo. Porque o teu casamento está desandando. Os teus filhos não depositam mais confiança em você. O que é isto? Consequência do pecado. E o pecado exclui o homem do céu. E mais uma consequência do pecado, e irei encerrar. O pecado conduz o homem à morte eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Quem pode adorar a Deus? Deus está falando contigo, querido, nesta noite. Que você possa vir fazer parte deste povo. Da segunda parte do versículo, a primeira parte diz: porque o salário do pecado é a morte. O homem que vive no mundo dissoluto de pecado, ele tem como salário a morte. E esta morte sendo apresentada não apenas como morte física, que é a separação do corpo, da alma do corpo. Muitas pessoas acreditam apenas na separação da alma do corpo, mas não acreditam que tem mais dois tipos de morte. O primeiro é a morte física, quando o espírito, a alma se separa da matéria, morte física. Existe morte espiritual, é quando o homem não dá ouvido à palavra de Deus. É quando o homem não aceita as coisas de Deus, morte espiritual. E existe a morte eterna, é quando o homem, ele passa pela morte espiritual, ele passa pela morte física, e depois passa pela morte eterna, a separação de Deus, a separação do Senhor nosso Deus, e isto eternamente. E aqui é a pior das consequências do pecado, pois a Bíblia Sagrada nos diz que enquanto há vida, há salvação. E eu quero dizer para você nesta noite que há salvação para ti. E você pode estar se perguntando agora: pastor, você está falando de salvação, mas de que Deus pode me salvar? O Senhor nosso Deus, em primeiro lugar, Ele quer te salvar do pecado. Em primeiro lugar, Deus quer te tirar do mundo do pecado. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, nos diz o apóstolo Paulo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos se tornaram pecadores diante do Senhor e se encontram separados de Deus, se encontram distantes de Deus, alienados de Deus. Mas o Senhor nosso Deus, em primeiro lugar, Ele quer te salvar da maldição do pecado. O pecado está batendo
seu próprio irmão. E a primeira salvação de Deus para a tua alma nesta noite é te libertar do pecado, porque você vai confessar o nome de Jesus e vai viver uma nova vida, porque você vai se transformar em nova criatura para a glória de Deus. Você não vai mais ser praticante do pecado, embora você ainda seja pecador, porque a natureza do pecado vai continuar dentro de você. Mas você, a partir do momento em que entregar a sua vida a Jesus, você vai poder dominar a natureza pecaminosa. O mesmo conselho que Deus deu para Caim, Ele também te dá nesta noite. Mas você não pode dominar o poder do pecado que está dentro de você sozinho. Somente o Espírito Santo de Deus pode te dar poder para você ter domínio sobre o pecado. Somente o Espírito de Deus pode te dar poder para você dominar a sua natureza má e pecaminosa. É esta boa notícia que eu tenho para você nesta noite. Aleluia! Este é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele te livra da condenação do pecado. Ele te livra do pecado. Podemos ver, queridos, que com a queda do homem, podemos chamar o pecado de vírus. O vírus chamado pecado, ele surgiu com a queda de Adão e Eva. E este vírus se proliferou a todos os homens, a ponto que o apóstolo Paulo nos mostra em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 21, apenas a primeira parte do versículo. Porque assim como por um homem veio a morte, aqui é o vírus do pecado, se alastrou a todos os homens, e todos morreram perante Deus. Mas aí ele já mostra o Evangelho. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Você se encontra morto através do pecado, mas Jesus morreu e ressuscitou, e Ele vai te ressuscitar também. Você vai ter vida para o Senhor nosso Deus. Aleluia. Em segundo lugar, além de Deus te dar a salvação da condenação do pecado, Ele também quer te dar a salvação contra as ciladas do diabo. Ele quer te salvar das ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11, o apóstolo Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Aleluia. Glória a Deus. Você pode nesta noite estar ouvindo esta mensagem e estar pensando: não, mas se eu entrar na crença, se eu me converter, se eu começar a andar com os crentes, eu posso ter represália, represália da família, represália dos amigos, represália de A, de B. Tire isso da sua cabeça agora. A promessa de Deus é te livrar das astutas ciladas do diabo. Confesse a Jesus como teu único e suficiente Salvador, e Ele vai cuidar de ti. Aleluia. Você vai ter os cuidados de Deus a cada dia. Não deixe o inimigo falar mais no teu ouvido. Não permita mais a partir de agora. O salmista Davi, ele disse bem claro: se a minha mãe e o meu pai me
o Senhor cuidará de mim. Aleluia, aleluia. Eu creio que aqui no nosso meio tem alguém que quando aceitou a Jesus foi expulso de casa, mas o Senhor nosso Deus cuidou. O Senhor nosso Deus não deixou faltar nada. Por isso, meu amigo, não temas. Ele vai cuidar de você. Aleluia. A palavra de Deus nos mostra em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, a parte B: sedes sábios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, ele anda em vosso derredor, rugindo como leão, tentando tragar alguém. É assim que o inimigo está à tua volta, mas não te preocupes. O diabo é cão que não morde mais. Ele pode até ter feito com a tua vida, assim como foi feito na ensinação dos jovens aqui, na apresentação da peça. Ele pode ter feito de você uma verdadeira Maria Onete. Você pode ter feito os desejos dele, mas depois de você confessar o nome do Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, a única coisa que ele vai poder fazer contra ti é urrar ao teu redor. Mas ele não vai poder mais te tocar, ele não vai poder mais te agarrar, ele não vai mais poder fazer o que deseja com você, porque você está protegido por Deus. Aleluia. Deixe agora o Espírito Santo de Deus. Deixe o Espírito Santo de Deus agora tocar na tua alma. Deixe o Espírito Santo de Deus agora fazer maravilha na tua alma. Agora, em nome do Senhor Jesus, igreja do Senhor, interceda. Aleluia. O diabo pode estar furioso, mas o nosso Senhor Jesus, ele é maior. O diabo, ele pode até rugir como leão, mas o nosso Jesus, ele é o verdadeiro leão da tribo de Judá, e ele peleja por ti agora. Ele peleja por ti nesse momento. Não tenha medo. Satanás, em nome de Jesus, larga as almas agora. Em nome de Jesus, que o grilhão de Satanás seja quebrado agora, em nome de Jesus. Ouça a palavra de Deus e venha correndo aos pés de Jesus. Aleluia. O poder que em nós opera, o poder que em nós opera, vindo do Espírito Santo de Deus, é este poder que liberta as almas, é este poder que quebra as cadeias. Em nome de Jesus, nós declaramos a vitória, nós declaramos a salvação sobre esta comunidade. Vocês irão ver o tamanho da colheita que esta igreja vai ter. Aleluia. Porque o diabo, ele é um cão acorrentado, porque o Senhor nosso Deus é quem domina. É o Senhor nosso Deus, é quem tem o controle na mão, e ele só vai até onde o nosso Deus permite. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Nós iremos fazer um clamor agora. Nós iremos fazer um clamor por estas vidas agora. Aleluia, 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 aleluia. Santo, santo, santo. Adore a Ele, adore a Ele. Aleluia. Ele já nos libertou, ele já nos salvou da maldição do pecado,
Ele já nos livrou, Ele já nos libertou das astutas ciladas do diabo. Aleluia. Você que é livre, você que é liberto, adore o nome dele agora, exalte o nome dele. Você tem oportunidade agora para adorar. Aleluia. Pastor, o Senhor está mudando a mensagem? Não, de maneira alguma. O Senhor nosso Deus, Ele age em meio à adoração. Paulo e Silas estavam adorando, Paulo e Silas estavam louvando, Paulo e Silas estavam cantando, e o milagre de Deus aconteceu. Aleluia. Adore. Enquanto você adora, Deus faz um milagre. E o milagre que nós clamamos nesta noite, ó Deus, é milagre de salvação, é milagre de reconciliação, é milagre de renovação. Ó Deus, em nome de Jesus, usa o teu servo, usa o teu filho para pregar o teu evangelho, para pregar a tua palavra, para anunciar o teu evangelho genuíno, mensagem cristocêntrica, que venha penetrar na alma, em nome de Jesus. Seja tocado, seja impactado pela palavra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus trata com você nesta noite. Aleluia. Levante a sua mão e vamos ter nesta oportunidade mãos direcionadas para diversos lugares, porque você vai interceder pelo teu vizinho agora. Você vai interceder pelos teus parentes agora. Direcione a sua mão. Direcione a sua mão agora para o seu lar e interceda pelos teus vizinhos. Deus te levantou como profeta nesta terra. Deus te levantou como profeta, homem. E tu tem resistido à vontade de Deus. Deus tem te entregado uma palavra viva. Entregue a palavra. Seja um arauto de Deus para o pecador. Anuncie ao pecador o perigo que ele está correndo, porque pelo contrário, Deus vai tomar conta das tuas mãos do sangue deste ímpio. Deus vai tomar conta das tuas mãos do sangue deste pecador, porque tu tens a mensagem e não tem avisado do perigo. Deus quer te levantar nesta noite como um verdadeiro arauto. Levante um clamor pelos vizinhos da tua casa agora. Ore agora. Eu não irei direcionar a oração. Você vai falar agora o que o Espírito Santo coloca no teu coração agora. Queremos ouvir agora um grande clamor. Ergue a tua voz de arauto agora. Interceda. Interceda. Ele confiou a ti o ministério da intercessão. Deus confiou a ti o ministério da reconciliação. Aleluia, 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 aleluia.
esta oportunidade. Quem deseja fazer a sua reconciliação a Cristo, aquele que está desviado dos caminhos do Senhor, aquele que ainda não confessou a Jesus como Salvador, venha aqui à frente agora. Logo após nós estaremos orando para Jesus curar, estaremos orando para Jesus renovar, mas nós queremos contemplar agora a primeira pessoa para Jesus. Corra para os braços do Senhor Jesus agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque o homem não vive do futuro. O homem, ele vive apenas do passado e do presente. O passado é apenas lembranças e experiências. O futuro é a aplicação das suas lembranças e as suas experiências que você adquiriu no decorrer da sua vida. O futuro vai depender da sua prática do presente. O passado tem um adágio popular que diz: o que passou, passou. E o futuro você não conhece. Pois a única coisa que você depende agora é do presente. E qual é o teu presente? Em um culto da Assembleia de Deus, ouvindo o homem de Deus, ouvindo a mensagem de Deus. Por isso, aproveite o teu presente agora e saia do teu lugar e venha aqui à frente. Aleluia, aleluia. Convido a igreja a vir à frente e deixar um corredor. Glória a Deus. Venha à frente toda a igreja em nome de Jesus. Aleluia. Mas deixe um corredor aqui no meio, porque se alguém desejar aceitar a Cristo, eis a hora da salvação. Venha, crente. Venha, servo de Deus. Em nome de Jesus. Todos aqui. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Deus está tratando com gente aqui nesta noite. O juízo vem. Não há quem possa escapar do juízo de Deus. Deus mostrou o juízo dele para o seu servo João na ilha de Patmos. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, 12 e 15. Ele diz: vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugira o céu e a terra. Aleluia, Jesus. E não foi achado lugar para eles. E vi mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriu-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Tem gente aqui me ouvindo nesta noite, que durante a mensagem que eu prego, está dizendo: nada, eu não creio. Já faz tanto tempo que os crentes vêm dizendo: parece um disco ralado. Tanto tempo que os crentes vêm dizendo isso e nada aconteceu. Você está enganado. É verdade. Está enganado. Atente o que eu vou dizer para você agora. O que o apóstolo Pedro disse em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o versículo 31. Até os crentes, muitas das vezes, nós somos tentados, irmãos.
Muitas das vezes nós somos tentados a pensar que o mundo pinta e borda e Deus não faz nada. Nós somos tentados a pensar que o homem pinta e borda, faz o que quer e Deus não faz nada. Engana-se o crente que pensa assim. Olha o que é que Paulo, ou seja, Pedro diz em Atos 17:31. Porque, vou dizer bem pausadamente para você entender. Porque, ou portanto, determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que para isto ordenou. Você entendeu agora, irmão? Porque muitas das vezes nós pensamos que o homem faz o que quer e Deus não está nem aí. Enganamos. Deus já determinou um dia para prestação de conta. Você, querido amigo que me ouviu nesta noite, você pode estar pensando assim, desta maneira: vai acontecer nada. Tantas pessoas fazendo e acontecendo e Deus não faz nada. Engana-se. Vai chegar o dia que Ele vai te chamar. Vai chegar o dia que Ele vai chamar a todos para a prestação de contas. E no dia que Ele chamar, muitos irão se lembrar de mensagens como esta. Porque Ele já determinou um dia. E quando é este dia? Está na agenda de Deus. Está no calendário de Deus. Pode ser daqui a algumas horas. Pode ser daqui a alguns dias. Pode ser daqui a alguns anos. Ou nós não podemos determinar nem prazo. Mas uma coisa é certa: vai chegar o dia da prestação de contas. E a salvação de Deus, em terceiro lugar, é que você se salve deste grande dia. Porque esse grande dia vai ser horrível para os homens. Os homens irão sofrer de dor e eternamente. Mas nesta noite você pode saltar como cordeirinho livre do estribador. Nesta noite você pode pular de alegria, porque veio salvação a este lugar. Em nome de Jesus, corra para os braços do Senhor. Aleluia. Eu quero dizer a você que nós estamos todas as quintas-feiras aqui na Rua 4. Me corrijam se eu estou enganado do nome da rua. É Rua 4, a Rua do Templo. Rua 4, aqui no Alto Bonito, São Luís, Maranhão. Que você possa nos fazer uma visita em uma das quintas-feiras. Todos os domingos nós também estamos no templo e alguns sábados. E estamos também, sempre estamos às quartas-feiras nas ruas deste lugar, pregando a palavra de Deus. Corra para os braços do Senhor Jesus. Não deixe este dia chegar na tua vida. Você tem